Graça e paz a todos. Hoje, amados, vamos falar um assunto que é muito importante para aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho, que ainda conhece pouco, ou que ainda não entendeu a obra salvífica de Cristo na cruz. Para que e por que o homem deve ser salvo? Salvo de quê? Por que há esse trâmite todo da Bíblia, desde de Gênesis ao Apocalipse? Amados, primeiro eu vou falar de Deus, quem é o homem, ou seja, no seu estado natural, que ainda não conhece Deus, que ainda não teve um encontro com Cristo, e vou mostrar como que esses dois poderiam se encontrar um dia. Qual foi a solução que Deus propôs, que Deus concedeu? Esse é o cerne do Evangelho. Então, começando com o Pai, que é santo, santo, santo. Deus, aquele que é considerado o arquiteto do universo, de todo o universo. Adão e Eva pecaram quantas vezes? Somente uma vez, para se ver expulsos da presença do Senhor. Isso aí é para medir, para ter uma noção da santidade, de quem é esse Deus que estamos falando. Deus acabou o mundo inteiro por causa de uma coisa chamada pecado. Criancinhas inocentes foram embora. Todos. Somente quem estava na arca de Noé e sua família, é que Deus preservou. Deus destruiu 2 cidades devido à promiscuidade que o pecado fez, abundou e prosperou. 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Isso aí para a gente ter uma noção de quanto Deus tem relia, distância e não pode se aproximar de pecado. Isaías 6:1. Tem-se uma noção de como os anjos consideram a santidade de Deus. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, ou seja, a mais alta hierarquia de anjos do céu, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para a gente ter, segundo a palavra de Deus, a noção da santidade do Deus eterno. Deus não gosta de pecado. Esse é o maior problema do homem. E o homem, quão afundado está nesse tal de pecado? Aí a gente tem que ter uma noção agora de quem é o homem natural. Romanos 3:9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urgem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui, amados, é uma característica do homem antes de conhecer a Deus. A maldade que está na sua mente, no seu intelecto, no seu interior. Por isso que não há coadunação com a santidade de Deus. E lá em Isaías 64:6 diz assim: todas as nossas justiças, eu e você, os seres humanos, o senso de justiça nossa, que a gente acha que é certo, que é justo, que é meio bom, todas as nossas justiças, Deus as considera nesse versículo como trapos de imundícia,
ou seja, o lixo do resto do lixo. Deus deu a lei lá no Velho Testamento a Moisés, e ninguém será justificado pela mesma. Confirma Romanos 3:20. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E agora está lá em João 3,16, aquele versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas aquele que crê, o que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E mais abaixo diz que a Cristo foi autorizado todo o julgamento na cruz, ou seja, quem aceitar o sacrifício vicário está salvo, não entra em condenação nem em julgamento. Julgamento este é na cruz, não haverá julgamento para aquele que está em Cristo Jesus. João 5:24 reza da seguinte forma: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e não entra em condenação ou em juízo. João 3,16 diz assim, corroborando com João 5,24. Então, amados, como que esse pecador poderia um dia estar diante do Pai, próximo, adorando e bendizendo, sendo que nós fomos feitos com um único objetivo, para adorar e bendizer o nosso Deus eternamente, na eternidade. Deus queria que todos fossem salvos, só que a salvação, ele não empurra de goela abaixo para aquele que não aceita. É livre, espontânea vontade daquele que quer ou que não quer, que deseja ou não deseja. Então, a característica de quem é salvo, ele tem que se reconhecer pecador, miserável, incapaz de salvar-se a si próprio, pela lei ou qualquer outro meio de doutrina, religião, regra, qualquer coisa, qualquer outra porta a não ser Cristo. Não é se arrepender de um ato, é arrepender-se de um estado que você se encontra. Agora sabemos quem é Deus, tendo uma noção de quem é o homem, e aí? E a solução? Agora temos que saber quem é Jesus. Jesus é o homem Deus, homem/Deus, homem, Deus em carne, carne e osso, ossos dos nossos ossos, carne da nossa carne. Hoje tem, amados, ressuscitado lá no céu um homem como nós, com um corpo glorificado. É um corpo que nos está prometido para quem? Aquele que aceitou Cristo Jesus. Temos um advogado não somente que perdoou os seus pecados, um advogado que fez muito mais do que isso, um advogado que pagou os seus pecados. Há uma grande diferença de somente perdoar, em contrapartida, perdoar e pagar. Foi o que Cristo fez por nós. Foi nos deixado o Espírito Santo, ele disse lá, eis que rogarei ao Pai e vos deixarei o Consolador. É o Espírito Santo, aquele que te toca na sua mente e faz você entender tudo isso que está sendo falado na palavra. Esse é o Espírito Santo tocando. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e somente Cristo, através do seu Espírito Santo, que nos abre a mente, nos ressuscita espiritualmente, de modo a entendermos todo o cerne do Evangelho. Se você entende, é o Espírito Santo que está te tocando, sabia? O homem natural estava morto. Como é que um morto vai ouvir? Morto não ouve, morto não se mexe, morto não anda, não se salva, não escuta, não vê, não cheira. Por isso que precisa haver um reavivamento através do Espírito Santo. Se você se sente tocado pela palavra, é o Espírito Santo tocando, você é sinal que está sendo revivificado em Cristo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação essa oferecida por Cristo na cruz.
Quando Jesus morreu, amados, na cruz, ele pagou todos os meus e seus pecados na cruz. Todos, passados, presentes e futuros. Tem doutrinas aí que diz assim, que Deus pagou os seus pecados somente até a sua conversão, até o momento que você aceitou Ele como Salvador. Que a partir dali, você que tinha que ter obras, ser um pouco de bom, ter um grau de bondade suficiente para merecer, para galgar o restante da sua salvação. Isso é uma heresia. Por quê? Cristo, quando morreu na cruz, disse ao Pai, está tudo consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, quando Cristo morreu lá no ano 33, você e eu nem nascidos éramos. Então todos os nossos pecados ali eram futuros. Esse é o cerne do Evangelho. Essa é a notícia da boa nova, a alegria da salvação. Isso é o que é bom. Não um saco de bobagens, de doutrinas que você tem que carregar, fazer e cumprir. Não vem de obras para que ninguém se glorie, a salvação. Lá em Efésios 2:8 diz assim, Jesus viveu para você e por mim perfeitamente. 33 anos aqui. Viveu a vida que eu e você não conseguíamos viver. Para que a justiça dele sobrecaísse em nós. Nós aqueles que o aceitar. Mas não é aceitar só acreditando, não. É aceitar a obra salvífica. Crer no coração. Se sentir mudado. Desejo de deixar de fazer o que fazia antes. E fazer aquilo que você não fazia antes. O cristão agora, depois que é salvo, ele fica meio que bobo, meio louco, meio maluco. Você sabia que ele é uma pessoa normal? Que ele tem a liberdade de fazer tudo o que quer? Só que existe um pensamento nele. Tudo me convém. O crente pensa assim. Mas nem tudo eu farei. Então, amados, você só pode se gloriar nele, se nele você estiver. Não tem glória para homem. Só tem um título que me faz o cristão pular de alegria. É certeza da salvação eterna. Forever, sempre, salvo em Cristo Jesus. Todos os meus pecados se foram, todos. Toda a justiça de Cristo está sobre mim. É como um documento legal quando Cristo morreu e eu recebi a sua justiça. É como um documento forense, uma declaração de quitação de dívida. É o que Deus aceitou através do sacrifício do seu Filho. Eu estava condenado, perdido, sem Cristo, sem Deus. Mas após a aceitação de Cristo, eu vou morrer um dia, amados. Você vai morrer um dia. E orei, através da garantia que Cristo me deu, nadar para a eternidade com Cristo. Você quer? Você deseja isso? É o seu sonho? O Evangelho é boa nova, notícia boa, felicidade e alegria. No momento que você deposita sua vida em Cristo, você passa a crer nele, a ser e ter uma justificação legal dada por Deus. Deus te vê como justo, porque houve o pagamento do Filho dele, o único sacrifício que aplacaria a ira de Deus vivo em relação à relia que ele tem em relação ao pecado. Então é um documento jurídico, legal e forense, e é mais do que o perdão dos seus pecados, pois eles foram todos pagos. Essa é a diferença. Mesmo que seja preciso disciplinar o filho, agora sim como filho, Deus irá o fazer, mas com amor, bem diferente. Deus não disciplina quem não é filho dele, não. Por isso que todos estão soltos por aí. Filho é disciplinado pelo pai, criatura não. Aí ele agora nos trata como filho. Olha que notícia boa, que notícia maravilhosa. Na doutrina dos católicos, Deus pensa assim, Deus te proporciona uma graça para você viver melhor, ser um pouco de bom, ser agraciado por um grau
de sabedoria, de inteligência e de bondade, tal qual você vai merecer e galgar a salvação. Isso não é verdade. Você não tem que ser um pouco bom, mais ou menos bom, um pouco melhor. Não, você tem que estar sem um pecado. Um pecado fora da presença de Deus. Lembra de Adão e Eva? É assim. E como que você consegue ser completamente perfeito? É total. Desde o primeiro segundo que você nasce até o último segundo que você vai morrer. Só tem um jeito. Com você, pelos seus méritos e forças? Não. É pelo mérito daquele que morreu por nós. É através de depositarmos a nossa confiança, fé e nosso corpo pecaminoso através daquela cruz, é que você vai estar 100% puro diante do Pai. Esse é o caminho, é a única forma. Meio pecado, fora da presença de Deus. É assim, para chegar no céu perfeito, sem nenhum pecado. Salmos 24, para clarear o entendimento e ilustrar esse papo lindo que nós estamos conversando aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. 7. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Foi a entrada triunfal de Cristo, homem de carne e osso, no céu, inaugurando a nossa entrada posteriormente. Ele inaugurou o céu, um homem de carne e osso, lá no céu, para nos aguardar, para inaugurar a nossa entrada. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, Jesus nunca deu um motivo para ser odiado. Nunca. Assim, em contrapartida, nós nunca demos um motivo para ele nos amar. Aquele amor lá de João 3,16. Não me pergunte por que tanto amor para tamanho imerecedor. Um dia, no último capítulo da vida, lá na glória, Deus vai nos fornecer todo esse entendimento. E isso eu tenho certeza que é honra e glória somente para Ele. Eu aprendi a confiar somente em Cristo. Se não fosse assim, se eu confiasse em minhas obras, eu não seria um cristão. Isso não é ser um cristão, confiar em qualquer outra coisa além de Cristo. Se você acha que Cristo, mais alguma ou qualquer outra coisa é necessário, você não é um cristão. O cristianismo, alguém diz que o cristianismo é a pura neve branca, cristalina e límpida que cai do céu. Mas quando ela cai nesse planeta sujo, lamaçado, ele se mistura com a podridão e a sujeira desse ambiente e vira o cristianismo. Deixa de ser cristianismo e aí vira uma coisa chamada cristandade, ou seja, as heresias que a envolvem. Então ele é cristianismo quando vem pura e cristalina do céu, da Bíblia. Nada que eu pudesse fazer poderia me salvar, amados. Nada, nothing. Somente a obra de Cristo. Entenda, você não tem essa capacidade, nem de longe. Um cristão, quando recebe um elogio, ele se sente constrangido, ele não gosta desse elogio. O cristão verdadeiro que reconhece que a obra, tudo que ele faz, pregar o evangelho, se sentir separado do mundo, louvar, cantar, agir com seu testemunho, ele reconhece que tudo isso vem de Deus. Ele briga quando ele recebe um elogio desse tipo. Ele sabe que não vem de Deus. E ao mesmo tempo ele prega o evangelho com este testemunho. Este é o verdadeiro comportamento do verdadeiro cristão. Romanos 10, 9 e 11. Romanos 10, 9 e 11.
se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos. Amados, tem um hino muito lindo que é cantado muitas vezes ao final dos cultos, que eu amo, que ajudou na minha conversão, e a letra vai falar com você. O nome dele é Ao Findar o Labor desta Vida. Depois você pode olhar no YouTube, ouvir e se deleitar com esse evangelho. Eu vou ler esse poema da letra desse hino para corroborar e completar tudo que foi dito aqui. Ele é maravilhoso. Parabéns quem o escreveu. Ele diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será teu futuro, teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, oh glória, eles não te satisfarão. Que verdade! Por acaso tu riste? Você está rindo, oh amigo? Tu riste ao falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os de coração limpo, oh glória, poderão ter o gozo celestial. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará na última hora um caminho brilhante de luz. E o coro para terminar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Amados, Cristo quer te levar, fez toda essa obra e não custa nada, é gratuito, é de graça. É crer ou não crer, é pegar ou largar. Deus, que controla todas as coisas, está dizendo para o teu coração e para o meu coração: bate mais uma vez, bate de novo, bate mais uma vez. Você sabia que ele não precisa mandar parar? Basta ele parar de dizer para bater. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E aí? A tua noite é esta noite? É amanhã, semana que vem? Daqui 1 ano, 2 anos, 1 década, 2? E se for, faz diferença para você? Meu amado, Cristo está te chamando para a obra salvífica, a obra toda foi dele, é de graça, é gratuito, não vem de obras, porque a honra, sabe para quem é somente dele. Eis está a oportunidade. O não salvo, quando chegar diante do julgamento, ele vai dobrar o seu joelhinho, confessar com tua boca que Cristo é o Senhor, reconhecendo que fez justiça nele. Sabe por quê? Porque ele vai olhar para trás e vai estar lá todos os pensamentos dele no julgamento, e ele vai entender e lembrar que todas as oportunidades de aceitar Cristo ele teve. E ele vai falar: foi feita justiça comigo. Eu estou indo para aquele lugar lá embaixo, porque eu quero. Reconheço que justiça foi feita. Tantas oportunidades eu tive e não aceitei. Hoje é a tua, amanhã pode ser muito tarde. Será que o Senhor vai continuar dizendo para o seu coração: bata mais uma vez, bata de novo? Ou Deus vai parar de ordenar? Está nas mãos dele. A oportunidade é agora, é pegar ou largar. Melhor investimento que nós podemos fazer. Questão de inteligência, sabedoria que Deus te deu, você está entendendo. A salvação, às vezes, não é difícil de entender, é difícil de engolir.
E se você consegue engolir todas essas palavras, basta só confessar com tua boca que Cristo é o Senhor e é a única salvação. Cristo não é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos. Quem o negligenciar terá o quê? Para pensar. Fiquem na paz a todos. Amém.